Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Van Pitaluga. Eu sou empresária, mentora e terapeuta. Hoje eu tenho duas perguntas para você. Uma: como anda a administração do seu tempo? E a segunda: como anda a sua administração financeira? São duas perguntas que para algumas pessoas a resposta é complicada e para outras é uma resposta simples. Por quê? Porque tempo e dinheiro são dois fatores que o empreendedor, antes de iniciar o seu caminho no empreendedorismo digital, precisa dar muita atenção. E talvez você esteja se perguntando, mas por quê? O que isso tem a ver? Tem a ver especificamente com o empreendedorismo digital. E eu vou explicar isso ao longo da nossa conversa. Mas você precisa fazer essa pergunta para você. Como anda a administração do seu tempo? Como é o tempo para você? Você é o tipo de pessoa que a gente pode usar aquele ditado, um cachorrinho correndo atrás do rabo? Você se sente, no final do dia, esgotado, cansado, sem perspectiva do dia de amanhã, porque você não conseguiu cumprir 1/5 do que você gostaria ou tinha programado de fazer hoje, profissionalmente falando, e às vezes com tarefas pessoais também. Isso acumulou para amanhã e, ao mesmo tempo que você tem a sensação de que você não fez nada, que o seu dia não rendeu nada, você está muito cansada, você está muito cansado. Se esse é seu caso, você precisa começar a olhar para isso como um fator determinante no seu empreendedorismo digital. É claro que no empreendedorismo físico ou na vida é preciso que a gente aprenda a administrar o tempo. Mas dentro do empreendedorismo digital, se o empreendedor entra no jogo, se ele vai para o campo de batalha com essa questão do tempo, primeiro, tendendo ao equilíbrio. Por que eu falo tendendo ao equilíbrio? Porque assim, você pode estar com o seu tempo organizado. Você pode estar vivendo um momento, inclusive profissional e como empreendedor, de tempo até sobrando, de tempo disponível para você empreender. A administração desse tempo é muito importante. A divisão do seu dia produtivo depende de você, mas depende de organização. E pode ser que não seja 100%. Por isso, tender ao equilíbrio. Se você se coloca como, olha, o meu tempo com o relógio, ou eu tenho uma dificuldade grande em administrar o meu tempo, ou seja, isso está em desequilíbrio. E necessariamente você não precisa chegar a 100% do tempo feito um reloginho suíço, tudo seu é encaixadinho, né? Não, porque existe imprevisto, porque a vida é feita de percalços, mas você tem uma organização, você tem um sistema que funciona para você. Então você tende ao equilíbrio. Essa é a busca que eu te convido a começar. Você precisa olhar para o seu tempo de relógio como algo determinante e ao qual você está submetido a um sistema de horas, de minutos, de períodos de dia, de funcionamento do mundo. Não tem como. Não tem como, a não ser que você tenha uma profissão que seja noturna e que você troque o dia pela noite. Caso contrário, a maioria de nós tem funções durante o dia e outras funções durante a noite. Isso é algo que nós estamos submetidos a isso. Não adianta brigar com o relógio. E nós ainda temos um outro lado, que é o nosso tempo psicológico, que é diferente. O que é tempo psicológico? É assim. Algumas pessoas precisam de mais tempo de relógio
para executar determinadas tarefas com qualidade. E outras não. A mesma tarefa é executada de forma muito mais rápida. E isso não tem a ver com inteligência, não tem a ver com talento, tem a ver com nada disso, tem a ver com o seu próprio psicológico. Por exemplo, muitas pessoas que moram numa grande cidade como é São Paulo, que sabem como o trânsito é, que o trânsito é imprevisível, precisa, para ter equilíbrio, para ter tranquilidade, organizar o seu tempo de buscar as crianças na escola, que é uma tarefa simples, por exemplo, com espaços de meia hora, ou de 15 minutos, ou de 20 minutos. Como assim? Eu vou levar, normalmente, eu levo 25 minutos entre a minha casa e a escola dos meus filhos. Porém, eu nunca saio de minha casa faltando 25 minutos para o horário de eu buscar as minhas crianças. Eu sempre saio 35, 40 minutos antes, porque eu preciso desses 15, 10 minutos de ganho, de tranquilidade, de segurança, porque se eu pego um trânsito parado, se eu tenho um imprevisto, eu sei que eu estou com o tempo sobrando para chegar no horário com os meus filhos. Aí você poderia perguntar, mas nossa, assim, alguma vez seus filhos ficaram esperando na escola, um deles tem um traumazinho com isso? Até pode ser, mas não. Às vezes é a própria pessoa que tem uma fixação em horário e não gosta de atrasar, e buscar os filhos na escola é extremamente importante, faz parte do valor da pessoa. Os pais dessa pessoa nunca atrasaram para pegá-lo na escola ou levá-los na escola. Percebe como é muito importante esse lado psicológico, emocional? Então você é leal porque você não quer sofrer imprevistos neste caminho. Então, se você tem 15 minutos a mais para o seu conforto e o seu vizinho, que mora do lado seu, no mesmo lugar, num apartamento que seja, e tem os filhos na mesma escola, sai faltando 15 minutos. E às vezes chega lá 3, 4 minutos depois de você, se você saísse 25, ou você vai ficar lá esperando, você prefere ficar esperando 10 minutos as suas crianças saírem da escola. O vizinho sai 15 minutos, passa o carro lá, os meninos pulam dentro do carro e ele vai embora. Mas ele está bem com isso. Ele pode pegar um trânsito parado? Pode. Ele pode atrasar nas crianças, ele está correndo um risco? Tá. Mas ele funciona psicologicamente em relação a esse tempo diferente. Então, nós estamos diante de um tempo cronológico que nós não controlamos, é ditado, as horas, os minutos, quantos minutos tem uma hora, quantos segundos tem um minuto, etc. E nós temos o nosso próprio tempo psicológico. Muitas vezes, como eu dei esse exemplo, muitas vezes é na falta de respeito do nosso tempo psicológico que nós precisamos. Não é só mais tempo, às vezes a gente precisa de menos tempo e a gente está forçando a nossa própria barra com as atividades que estão acontecendo durante o nosso dia, a gente vai emaranhando, embananando e se perdendo nas tarefas diárias, semanais, e isso vai acontecendo um acúmulo. Outra coisa que você precisa observar é se você é justo com você mesmo. Você determina tarefas e ações durante um dia que são factíveis de serem realizadas durante um dia? Ou você é do tipo que se tortura, que coloca na agenda, porque eu conheço muitas pessoas assim, que gostam de colocar na agenda ali, parece que gosta de sofrer pressão, se autopressiona, coloca lá 10 atividades, 10 coisas para fazer naquele dia, 10 resoluções, que em sã consciência nenhum ser humano conseguiria fazer. Ou deixa os outros seres humanos de fora, que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Isso é uma tortura, é uma autotortura. Isso não é administrar o tempo. Ah, não, mas eu vou colocar aqui porque eu vou ficar
sabendo que eu não fiz, eu vou ter que fazer amanhã, sou eu me cobrando. Esse é um fator gerador de ansiedade. É assim, é uma porção de ansiedade. Todo dia você toma um pouquinho, todo dia você toma um pouquinho. Uma hora você fica num estado crônico. Porque é muito ruim para o nosso bem-estar você saber que todo santo dia você vai ver um monte de atividades que você não vai conseguir fazer. Isso causa um mal-estar inconsciente emocional que você nem imagina. É preciso o equilíbrio. Como que você tende ao equilíbrio administrando o seu tempo? Você precisa priorizar o seu dia. Você precisa conhecer como é que você funciona organicamente. Aquela velha história, tem pessoa que é diurna, tem pessoa que é noturna. E nós adultos, produtivos, já estamos trabalhando há um tempo, que já nos conhecemos no funcional como empreendedores, a gente sabe qual é o período do dia que a gente funciona melhor, não é não? Você sabe se você funciona melhor de manhã, se você funciona melhor à tarde, se você funciona melhor quando a noite vai chegando. Isso é de cada um, mas é preciso que você respeite. E aí distribua o que você quer fazer, a agenda que você tem diária, semanal, diante da sua facilidade, ou seja, o que é mais difícil, mais trabalhoso, que exige mais energia de você, você vai colocar naquele período do dia que você se sente melhor, que você produz melhor. Não é óbvio isso? É. Mas sabe, poucas pessoas conseguem enxergar que é isso que está acontecendo com o tempo delas. Porque o emocional vai tomando conta, você só vai se sentindo ruim, porque você não consegue se organizar. Você está sempre atrasado, você está sempre atrasada, você está sempre tentando fazer algo que deveria ter sido feito antes de ontem e isso vai virando uma bola de neve. É preciso que você pare e faça um esquema de tempo que tenda ao equilíbrio, que vá ao caminho do equilíbrio. Porque nós não podemos parar, eu entendo. A gente não vai parar. Para uma semana, aí complica tudo, né? Para uma semana eu não vou fazer nada porque eu vou organizar o meu tempo. Não, isso é vivência. Você precisa parar, sim, algum tempo de relógio de um determinado dia e organizar o seu próximo dia de forma coerente, porque a incoerência sempre está presente no dia a dia de quem chega com a queixa. Eu não consigo organizar o meu dia, eu não consigo administrar o meu tempo, eu não consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu sou lesado, eu acho que eu sou mais lento que todo mundo, ou eu acho que eu fico tão ansioso que eu faço algumas coisas muito rápidas e de repente eu travo e as outras coisas eu vou enrolando e não faço. Também tem isso do outro lado. É preciso que você priorize o que é mais importante para você cumprir. O que é necessário você cumprir todo dia? O que é que existe na sua vida que necessariamente você faz todos os dias em termos de trabalho, que é o nosso assunto? O que é que você executa todos os dias que tem a ver com o seu negócio, que tem a ver com o empreendimento que você quer começar ou que você está fazendo? Essa é uma prioridade. Se você é o responsável, a responsável de buscar as crianças na escola todo dia, sei lá, meio-dia, 6 da tarde, não sei, isso é um combinado de família, isso é uma responsabilidade sua que você tem que organizar junto com a sua empresa, junto com o seu empreendedorismo. Como que você faz isso? Aí você tem, se você é essa pessoa que não quer pegar trânsito, que quer sair não de casa, como exemplo, mas do trabalho, para buscar as crianças, às vezes você está trabalhando em casa, o empreendedor digital trabalha muito em casa, sai de casa para buscar as crianças e você é aquela pessoa que precisa daqueles 10 minutos. O que você faz? Você vai e marca uma reunião que vai comprometer esses 10 minutinhos
que são 10 minutinhos bobos, que você não, naquele dia você vai administrar, mas que vai te dar uma tensão muito grande na hora que você estiver dirigindo no caminho da escola, porque você vai ficar angustiado de que você pode atrasar para pegar as crianças. Então, prioridades. É prioritário para mim sair 10, 15 minutos do horário seco de trânsito que eu tenho para chegar na escola das crianças. Eu não desrespeito isso de jeito nenhum. Porque além da prioridade do meu tempo psicológico, qual a prioridade que está implícita e ao mesmo tempo explícita, as duas coisas ao mesmo tempo, é o meu compromisso com os meus filhos. Isso vem muito antes de qualquer empreendedorismo, não é não? Então veja só, se você começa a picotar isso, se você começa a desrespeitar, geralmente é nesse momento que o tempo começa a ficar complicado, que você começa a perder esse equilíbrio. E quando a gente começa a empreender no mundo digital, é novo, é algo novo para você. Na maioria das vezes que eu atendo os meus clientes, a maioria dos meus mentorados, é novo. Tudo que é novo exige muito mais energia da gente. E aí você pode fazer tarefas simples, que depois que você aprende fica simples, mas até você aprender demanda mais energia. E isso você precisa organizar dentro do seu tempo. Então, dentro do seu trabalho, é prioridade para você fazer, por exemplo, de repente é prioridade para você organizar as questões todas administrativas, de banco, de pagamento, de conversas com o contador, estou dando um exemplo, para depois você mergulhar na parte técnica do próprio empreendedorismo. De repente, aí depois você vai gravar áudios, você vai trabalhar no seu conteúdo, não sei, isso depende de cada um. Algumas pessoas fazem o contrário. Não, primeiro eu preciso fazer toda essa parte que tem a ver com o meu produto, que tem a ver com os meus clientes, para que depois eu vá começar a olhar essa parte administrativa, financeira, que precisa ser olhada todo santo dia, né? Dentro da vida do empresário. Depende de você, depende da sua energia do dia, depende de como você funciona. Agora, você precisa ser assim, um rigor militar nisso? Não, não vai funcionar assim. Mas você tem uma diretriz que tende ao equilíbrio. Vai ter um dia que vai ser caótico. Isso é normal na vida de qualquer um. Vai ter dia que nada vai funcionar, que você vai ter que fazer coisas fora de horário. Isso é seu. Desde que você se organize. E estou dando exemplos aqui específicos de quem está iniciando ou vai iniciar dentro do empreendedorismo digital, como essas tarefinhas que eu coloquei, grava vídeo, faz conteúdo, posta. Mas se você quiser tratar isso a nível da sua empresa já existente, ou da sua experiência como empreendedor, ou até mesmo como profissional, onde você cumpre as suas tarefas como funcionário em algum lugar, é a mesma coisa. A pergunta é, a quantas anda a sua administração de tempo? Como é que você tem lidado com o seu tempo? O tempo tem sido um inimigo para você? Falta tempo para tudo? Você já percebeu que existem pessoas que têm essa fala recorrente? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. De repente você para e fala assim, escuta, para que você tem tempo? Você usa o seu tempo para fazer o quê? Porque são 24 horas por dia, das quais quem dorme muito, dorme 8 horas, né? Então, e as outras horas? O que você faz dessas outras 16 horas que ficam aí? O que você faz disso? Percebem que é necessário olhar para isso? E nós não paramos para enxergar o que está acontecendo. Tudo bem que tem hora que as coisas acumulam? Sim. Então é a hora de você parar e falar, peraí.
quais são as prioridades. E aí, quando você prioriza, que você sabe, tem coisas que não podem ser mudadas naquele momento. O horário dos meninos saírem da escola, por exemplo. Você não vai combinar com a escola, é o seguinte, os meus meninos eu quero que saia só 7 da noite. Não tem jeito, né? O trânsito no final da tarde em qualquer cidade grande é pior, não tem jeito de você controlar isso. Então, diante daquilo que você não controla, você prioriza de que forma você vai fazer melhor para você. Tem que fazer sentido para você, atender a você. E aí você começa a organizar e assim, uma maioria enorme de pessoas que finalmente assumem para si mesmas que a dificuldade com o tempo tem a ver com uma desorganização e falta de olhar, falta de organizar com lógica, começam a perceber que sobra tempo. É muito doido isso. As pessoas que estão desorganizadas com o tempo e começam a se organizar paulatinamente, começam a ter tempo sobrando. Isso é muito doido, mas acontece. Então, eu te convido, se você pretende empreender no mundo digital, se você tem esse propósito, você precisa se fazer essa pergunta. O meu tempo está ok, está bem administrado, eu cumpro direitinho, eu estou tranquilo, me sobra um tempinho para cuidar de mim, eu tenho um tempinho para o meu lazer, porque tudo isso é muito importante, senão você adoece, né? Bom, e trabalho, eu me sinto produtivo, eu me sinto fazendo, tá ok, Ivan, tá legal, ótimo. Não. Tá uma confusão, um caos, parece que eu corro atrás do rabo o dia todo. Então, para e começa a priorizar e se organizar, porque a prioridade é a realidade por trás desse tempo que você não tem. É porque não é prioridade para você se organizar. Então, tempo a gente faz porque a gente está consumindo o tempo da gente com coisas que você está desorganizado, ok? E a gente vai para a nossa segunda questão. A quantas anda a sua organização financeira, a sua administração financeira? Isso é um pouco abstrato, porque não é assim, você está bem financeiramente, você está mal financeiramente. Não, é assim. O seu status quo financeiro te perturba ou não te perturba? Você está bem? Você está vivendo uma situação de escassez financeira, de abundância financeira, mas você está bem? Você está equilibrado nesse campo financeiro? Você se sente responsável pelo seu dinheiro? Você cuida bem do seu dinheiro? Você sabe qual é a prioridade que você dá para o seu dinheiro, que é prioritário para você usar com o seu dinheiro, gastar com o seu dinheiro, cumprir deveres com este dinheiro? São perguntas que você fala assim, nossa, que coisa mais óbvia. Como que eu vou responder o óbvio? Sempre vai ser assim. Eu tenho tocado nesta tecla. O emocional é muito simples. E é óbvio, as perguntas racionais em relação ao emocional são bem óbvias, mas muitas vezes nós não fazemos essas perguntas para nós mesmos, nós não temos respostas quando elas são feitas por um terceiro, como eu estou lhe fazendo essas perguntas, e é preciso que você pare e olhe. Porque eu não vou entrar aqui na individualidade de cada um, na intimidade de cada um, como é que está a sua vida financeira. Não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu não te perguntei como anda a sua vida financeira, não estou falando disso. Eu falei, a quantas anda a administração financeira, a quantas você tem administrado o seu dinheiro. Pode ser ele uma quantia pequena, pode ser ele uma quantia negativa, pode ser ele uma excelente quantia. Você precisa olhar para o dinheiro com organização, porque o que
deixa a gente perturbado é a desorganização. E isso assim, todos os profissionais que acompanham pessoas que chegam em lugares desagradáveis, como lugares de dívida, lugares de escassez muito grande de dinheiro, contam a mesma coisa, que 80% das pessoas que se desorganizam financeiramente não tinham, depois que passa por um processo melhor, mas chegam no curso online, chega no mentor, chega no professor de organização financeira com uma fala muito recorrente. Eu não sei quanto que eu ganho, eu não tenho ideia como é que eu gasto, só sei que o dinheiro não sobra, só sei que o dinheiro não dá. E mesmo quem não tem um problema, que tem lá uma conta rechonchuda, gordinha, às vezes fala assim, nossa, ó, esse mês eu gastei tantos mil a mais do que mês passado, eu não tenho nem ideia com o que eu gastei. Tá lá, sei lá, tem 100 mil na conta, a pessoa gastou, no outro mês gastou 40, aí esse mês gastou 70 e não sabe com o que gastou. E quem tem uma certa organização financeira ouve isso e fala assim, isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir. Como que não sabe com o que gastou? Não faça esse julgamento, isso é muito comum. Você gasta ali, e dinheiro na mão é vendaval, né? Você compra um lanche ali, você faz um almoço aqui, você faz no supermercado e o mês vai acontecer. Quando você vai fazer as contas? Então, você começa olhando por esse lado emocional. O que acontece com você que você é tão relaxado com o fruto do seu trabalho? O que acontece com você que você não olha com cuidado, você não vê com respeito o fruto do seu suor? Porque a não ser que você receba dinheiro de uma outra fonte que não seja de trabalho seu, mas é trabalho de alguém. Se é herança, se é pensão, se for, seja o que for, está vindo do suor do trabalho honesto, espero eu, de alguém. Então, você está sendo desrespeitoso. Você está brincando com fogo, porque isso é muito estranho, isso é muito perigoso. Essa desorganização com o dinheiro leva a gente a uma frustração, a um estado mental caótico, uma menos-valia, um mal-estar horrível, e está tudo ali na nossa mão para ser organizado. Isso é algo que você pode controlar. Poucas coisas na vida a gente controla. Por exemplo, o tempo você não controla, mas o dinheiro que é seu, o dinheiro que está ali, porque você fez esse dinheiro, você pode controlar. E é conta matemática. Você tem X, gasta X mais 2, você vai ficar negativo. Você não para se organizar nos seus gastos, você vai estar sempre apertado. Isso é desorganização. E você precisa tender ao equilíbrio. Então danou-se, lascou-se. Eu preciso estar zeradinho financeiramente, dinheirinho no banco sobrando, investimentos não sei aonde, para ir depois ser empreendedor digital? Não. Você tem que tender ao equilíbrio, você tem que se comprometer com você mesmo, que você vai resolvendo isso paulatinamente, que você vai organizando o seu tempo e o seu dinheiro, que você vai priorizando o que é que você tem para fazer com o seu dinheiro e aquilo que você pode deixar para depois, e o tempo a mesma coisa. E dito tudo isso, vocês ainda devem estar perguntando: por que a Van está falando de dinheiro e tempo, administração de dinheiro e tempo ligada ao empreendedorismo digital como uma ferramenta ou uma atitude fundamental antes de se jogar dentro do empreendedorismo? Que é isso que eu estou falando. Seria de muito mais valia, seria muito melhor para você conseguir alcançar o seu objetivo com os seus prospectos, se você
se organizasse do seu tempo e se organizasse na sua estrutura de administração financeira antes de se jogar para a venda do seu produto. Então, agora vamos entrar no empreendedorismo digital. Não estou falando que você precisa se reequilibrar dentro do tempo e da administração do seu dinheiro antes de começar qualquer coisa. Não. Essa administração, esse tender ao equilíbrio em relação a esses dois assuntos, eu te sugiro que comece agora, mas que você tenha uma tranquilidade quando você for colocar o seu produto à venda, de verdade, você for efetuar. E tem um caminho para você fazer antes disso. Ninguém chegando, fazendo venda dentro da internet. Você pode até experimentar. Existem casos em que, se você já tem clientes estabelecidos, o seu produto já é conhecido, você já está no mercado há um tempo, você pode chegar e oferecer à venda. Mas isso não é o caso da maioria. Então, estou conversando com você que faz parte da maioria. A maioria está estruturando um produto, está estruturando uma ideia, tem que construir audiência, tem que chamar as pessoas para te conhecer, saber quem você é. Muito bem. Isso demanda tempo de relógio. Então, você vai ter aí alguns meses para trabalhar isso antes de se colocar e como um empreendedor digital que tem um produto ou um infoproduto à venda. Então, a minha sugestão é que você faça isso antes da venda. Por quê? Porque nós, empreendedores digitais, trabalhamos com objeções por parte dos nossos clientes. Todo mundo tem uma objeção. A gente sempre tem uma objeção quanto a alguma coisa que a gente vai fazer. A gente nunca está 100% coeso com algo. Isso é natural nosso. Por quê? Porque quando eu faço uma escolha, eu estou perdendo algo. Então, aquele algo que você está perdendo, entre aspas, você está abrindo mão. Então, aquilo pode se transformar numa objeção. E dentro do empreendedorismo digital, existem duas objeções clássicas que a maioria de nós precisamos combater, precisamos trabalhar os nossos clientes, trabalhar os prospectos, para que eles possam entender que o nosso produto não está comprometendo essas objeções que eles trazem. E adivinha qual é? As duas objeções mais comuns que as pessoas falam porque não vão aderir ao nosso produto, por que não vão se inscrever no nosso curso, por que não vão fazer aquele treinamento conosco, porque elas não têm tempo e elas não têm dinheiro. Essas duas objeções são campeãs de não venda. E aí, se você está desequilibrado com o seu tempo, você está com escassez de tempo, você não consegue se organizar, e você está emaranhado com o dinheiro, com a grana, você está fazendo um processo que não está funcionando, você está agoniado demais porque você está precisando de fazer dinheiro para acreditar no negócio, ou seja, você está desorganizado financeiramente, como é que você vai ter recurso para combater essas objeções de forma íntegra? Porque você pode até se colocar no lugar do cliente ou daquele prospecto. Você, inconscientemente, você vai se colocar. Entende? Você, na hora que a pessoa, se você tiver 1, 2, 3, 4, 10, 15 objeções, tá muito caro, eu não quero, eu não tenho dinheiro, eu não dou conta, eu vou deixar para depois porque agora eu estou apertada. Você vai começar, a primeira coisa, você vai começar a ficar inseguro e vai falar assim, eu tenho que reprecificar, eu não posso, a precificação que eu fiz está errada. O valor, o preço deste produto está errado. Eu vou ter que, daqui a pouco você está fazendo o produto quase de graça. Porque você está desorganizado financeiramente. Não é porque o cliente está reclamando. Isso é muito, muito básico e fundamental em termos emocionais psicológicos.
E muitos empreendedores digitais não dão a devida importância e ficam diante dessa situação. Eles não conseguem conversar, argumentar de forma lógica, acolher amorosamente aquela pessoa que está falando, até ajudar. E, eventualmente, reverter uma objeção para uma venda. Mas, para isso, você tem que estar organizado. Você tem que estar num lugar de equilíbrio, tendendo ao equilíbrio. E você, se você está nesse caminho e tem a experiência do tempo mal organizado, do dinheiro mal organizado, quando aquela pessoa chega, você vai com muito cuidado, com um foco muito amoroso do lugar de empreendedor que você é, do lugar de acreditar de verdade que o seu produto vai fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento, que é o que ela quer, você vai conseguir dizer para ela, olha, vamos ver aqui o seu tempo. Mas como assim você não tem tempo? O curso é online, você pode fazer a hora que você quiser, você tem 10 minutos do seu tempo livre, 20 minutos, aí você vem com uma argumentação lógica, de bom senso, com cuidado, sem agredir a pessoa, sem entrar na intimidade da pessoa. E o dinheiro é a mesma coisa. Você vai dizer, olha, isso não é um preço, é um investimento. Se você trabalha então com serviço de conhecimento, é sempre um investimento, nunca é uma precificação. Se você trabalha com produto físico, você pode dizer, olha, a qualidade do meu produto é maior do que a gente tem visto no mercado. E você vai ter tranquilidade. Você não vai ficar naquela ansiedade de trabalhar a objeção do seu prospecto, do seu futuro cliente, porque você está emaranhado na mesma questão que ele. E aí eu vou te dizer, isso é uma coisa muito difícil da gente entender no início, mas com a experiência você vai vendo exemplos e vai percebendo. Nunca é tempo e dinheiro. É sempre uma questão de prioridade. Se não é prioridade para você, se não é prioridade para aquele prospecto, para aquele cliente, é simples assim. Mas você faz um serviço para aquela pessoa quando você diz, eu entendo, mas realmente o meu produto, o que eu ofereço, o meu curso, ele é prioritário para as pessoas que estão querendo esse resultado X, Y, Z, seja lá o seu resultado. É preciso que se priorize. Se isso é prioridade na sua vida, se isso é prioridade para você, então o tempo você vai administrar e fazer. E o dinheiro, a gente tem recursos para encontrar uma forma de investir em você mesmo. Você vai conversando. Cada caso é um caso. Demanda uma energia da gente, demanda paciência, demanda estratégia, demanda coração aberto, demanda acreditar no que você está fazendo, demanda muita coisa. Combater objeções não é fácil. Essas são as duas mais comuns, existem outras. Cada nicho tem um tipo mais recorrente. Mas essa do tempo e do dinheiro, elas são campeãs de não venda, em quase todos os nichos. E você tem que aprender a distinguir que muitas vezes a pessoa não gostou de você, não gostou do seu produto, sei lá, chegou até onde chegou, mas, não quero mais. Simplesmente não quer, não é prioridade. E usa o tempo ou o dinheiro como desculpa. Para não ser agressivo com você, para não ser deselegante. Imagina, a pessoa fala assim, olha, eu achei que era outra pessoa que ia dar esse curso, eu não gosto muito da sua cara não, viu, Van? Então você me desculpa aí, não vou comprar sua mentoria, por exemplo, que é o meu produto hoje que eu estou oferecendo. A pessoa não vai falar isso, né? Ninguém vai ser deselegante desse ponto. Não, me desculpa, eu até interessei, mas agora eu comprometi, comprei um carro e estou com a prestação alta, alguma coisa assim. Você argumenta. Na hora que você começa a argumentar, você percebe que
não é bem aquilo, e você deixa o outro ir, seguir o caminho dele. Mas para isso, e você vai precisar aprender e fazer a combater estas objeções sempre, porque isso é parte do jogo, você sempre vai ter isso. Isso você vai trabalhar o tempo todo. E não adianta você lá na frente, você estiver grande, vendendo para várias pessoas, você esquecer disso de quem está entrando. Ah, não, agora eu nem preciso ficar preocupando com as pessoas que ficam sem a prioridade. De jeito nenhum. Isso é uma constante, é uma persistência e uma consistência. Você tem que estar sempre olhando para essa base, sempre. É como se você pudesse, é claro que quando você chega numa escala e num volume, você não consegue ter um atendimento personalizado de quando, como a gente é menor. Mas você começa a trabalhar estratégias como se você pudesse chegar em cada um. Você começa a crescer suas estratégias para atender e combater essas objeções como se você pudesse combater um a um. E para isso você tem que estar equilibrado. Para isso você tem que ser íntegro. Transparece. Existe um sistema nosso que é o inconsciente. Se você não conhece o conceito, eu te convido a ir conhecer, pesquisar um pouco. O que é o inconsciente? O inconsciente é a parte nossa onde estão pensamentos e características e recorrências emocionais que nós não temos consciência. Elas acontecem independente da nossa vontade, do nosso desejo. É o nosso inconsciente. Existe uma teoria psicanalítica, da psicanálise, que nós seres humanos conversamos de inconsciente para inconsciente. Então é mais ou menos assim, aquela coisa da intuitivo, de percepção, sabe? Tem a ver também com o nosso cérebro emocional. Aquela coisa meio de animal também, né? Do instinto, mas de inconsciente para inconsciente, ninguém esconde nada de ninguém. Então, não adianta você ficar atrás de uma máscara de que está tudo bem, que você tem o seu tempo organizado. Você pode ter um monte de coisa, você pode correr o dia todo, mas você está equilibrado com o seu tempo. Não estou dizendo que você tem que ser um reloginho de novo. Não, você está equilibrado, você não está desorganizado. Dinheiro é a mesma coisa. Não estou nadando em dinheiro, não é nada disso. É organização. Você pode até chegar no mês e falar assim, ai, esse mês faltou 1.000. Vai ficar negativo lá 1.000, mas tudo bem, eu tenho um planejamento mês que vem, faz parte do jogo, mas você está tendendo ao equilíbrio, você sabe o que está acontecendo, você está organizado, você não é pego de surpresa. Você faz um controle, empresa então, você faz um controle financeiro no começo do mês e sabe o que vai acontecer durante o mês. Tem imprevisto? Tem, mas aí quando aparecer lá os 1.000, você sabe exatamente o que é que negativou R$1.000 na sua conta jurídica. Caso contrário, você está lascado. Isso é organização. Se você vive isso, quando o seu cliente chegar, você tem força para acolher a objeção dele com muito respeito e combater com muito argumento lógico. Você vai ajudar aquela pessoa. Porque se ela chega até o ponto de que você pode conversar, que você pode interagir combatendo aquela objeção, é porque está muito interessada no seu produto, de um jeito ou de outro. Às vezes você pega uns aventureiros aí que não adianta, você está só perdendo tempo. Mas a maioria chega para nós e acredita que não tem tempo, que não tem dinheiro. E não é verdade. Quando você reverte uma objeção, converte em venda, depois a pessoa vem falar, você tinha razão, era prioridade, eu estava correndo de adquirir esse resultado que você está me oferecendo, eu estava correndo, era uma desculpa. Tudo bem, me apertei um pouco, tudo bem, meu tempo ficou mais apertado também, mas eu estou feliz porque eu fiz por mim. A gente ouve esse tipo de testemunho, todo mundo que está na internet como empresário digital, empreendedor digital, ouve esses testemunhos depois quando a gente consegue, com muito cuidado, com muito respeito, amorosamente, com bom senso, trazer essa pessoa para entender
que aquilo não é objeção. Mas para isso a gente precisa também estar equilibrado. Se sentir íntegro diante da pessoa. Não precisa da pessoa saber o que acontece na sua vida, mas você sabe. Você deita no seu travesseirinho todo dia e dorme tranquilo, porque você não está vendendo uma imagem falsa, você não está sendo desleal com o seu propósito. De novo, não precisa ser 100% certinho. Você não precisa estar 100% organizado. Não. Tenda ao equilíbrio. Vá em busca do equilíbrio. Coloca isso como uma prioridade, organizar-se, porque você vai enfrentar essas objeções. Isso não tem como. Você, à frente do seu negócio, à frente do empreendedorismo digital, você vai enfrentar essas objeções. E se você souber convertê-las de forma honesta, sabendo que você fez por você, com você, priorizando, o outro também consegue, você está ajudando a outra pessoa muito mais do que vendendo, fazendo uma venda. Você está ajudando de verdade. Percebem? Então, parem para responder essas duas perguntas. E isso tem tudo a ver com o empreendedorismo digital. No empresário físico, no mundo físico, isso acontece também. Porque essa desculpa de tempo e dinheiro a gente faz com tudo, né? A gente usa essa desculpa com muita coisa, certo? Mas existem muitas diferenças dessas objeções no mundo do empreendedorismo físico. Agora, no empreendedorismo digital é uma regra, quase uma via de regra. Por isso que eu estou dizendo disso para você. E de repente você está já com a sua empresa estabelecida no mundo físico, com serviços, como profissional autônomo ou como empresário de produto físico, e você também enfrenta essas objeções com seus clientes. Então, para pensar. Se você já enfrenta no empreendedorismo digital, você vai enfrentar mais, porque o que é volume de gente, é escala. Você vai ter que combater isso de forma... No início você vai poder até trabalhar um a um, depois você vai ter que ampliar para um volume. Faça essa reorganização, você consegue, é possível. Priorize isso, porque você vai chegar lá na frente, na hora de vender seu produto, com muito mais paz de espírito, com uma cabeça tranquila. E vai combater essas objeções, vai tirar de letra e ainda vai ajudar muitas pessoas. Esse era o recado de hoje. A gente se vê num outro vídeo. Um beijo.